Dois negócios de uma vez enchendo os cofres do São Paulo? Vamos comentar aí sobre isso? Tem notícia boa aí também sobre o Oscar. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje foi o dia do São Paulo se reapresentar no CT da Barra Funda, né? O São Paulo que venceu aí o Aliança Lima na terça. Os jogadores ganharam folga na quarta e hoje, na quinta-feira, foi de todo mundo se reapresentar aí, porque agora o foco é Campeonato Brasileiro, porque agora a gente tem nada mais, nada menos do que um choque rei. Palmeiras e São Paulo em Barueri no próximo domingo. Jogo importantíssimo, né, cara? Já é importante porque o São Paulo precisa voltar a vencer no Brasileiro e ainda é um clássico, então tem importância redobrada, triplicada, porque é um clássico, né? Um choque rei aí, tá bom? Vamos falar sobre o treino aí, porque o treino de hoje teve novidade. O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira e deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri no próximo domingo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi a presença do meia Oscar em parte do treinamento, em atividade que contou com jogadores que não foram titulares contra o Aliança Lima. O Oscar, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, ainda é dúvida para o clássico, tá? Então, o São Paulo se apresentou hoje e os jogadores que não jogaram, né, aí contra o time do Aliança Lima, né, os que não jogaram e aqueles que jogaram pouco, né, fizeram um trabalho mais tático, uma atividade mais tática com bola hoje, e foi aí que o Oscar participou do treino, tá? Porque os jogadores que jogaram mais tempo contra o Aliança Lima, né, que se desgastaram mais, hoje é mais para fazer aquela recuperação, né, recuperar mais a parte física do que fazer um trabalho tático, né, o famoso regenerativo, como a gente já está acostumado a falar aí, tá? Então o Oscar fez atividade hoje com jogadores que não entraram em campo ou que jogaram pouco contra a equipe do Aliança Lima. O Oscar e os demais reservas estiveram com o técnico Luiz Beldia numa dinâmica de posse de bola e em seguida um jogo em um espaço reduzido, tá? Então faz atividades que o Oscar fez com os outros jogadores que não jogaram contra o Aliança Lima. Agora sobre os que jogaram, tá, contra o Aliança Lima. Os demais atletas que tiveram um maior desgaste contra o Aliança Lima fizeram um circuito com exercícios de flexibilidade, mobilidade e corrida, tá? Foi atividades aí que os jogadores que jogaram contra o Aliança Lima fizeram aí, tá bom? O São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda. Tem mais um treino na sexta, um no sábado, aí sim, né, o jogo no domingo contra a equipe do Palmeiras, jogo importantíssimo aí para a equipe do São Paulo, mas tá aí o Oscar, o São Paulo que postou algumas fotos do Oscar na semana passada, já ele faz na transição, né, já faz algumas atividades no gramado e agora ele já tá treinando aí, né, com os jogadores. Em breve ele vai estar de volta, tá? Já tá recuperado, muito em breve aí ele já vai estar de volta, ainda bem, né, cara, porque o Arboleda já voltou, o Lucas já voltou, o Pablo Maia já voltou. Aos poucos, né, a gente vai tendo nossos melhores jogadores de volta para reforçar a equipe do São Paulo que estava muito desfalcada. O que fica, né, aí, né, como eu falei, tem essa questão aí que tá os jogadores voltando, só que o próximo jogo é no gramado sintético, onde quase todas as vezes que o São Paulo joga no grama sintético, o São Paulo tem jogado machucado, né? Então, é torcer, orar, né, irmão, para não ter nenhum jogador machucado no domingo e, irmão, se não tiver, tem que comemorar, tá? Porque sempre tem, cara, é impressionante, sempre tem jogador machucado lá. Pode contar nos dedos aí quantos jogos que o São Paulo joga na grama sintética que não tem lesão. Beleza que não vai ser no Allianz Parque o jogo? Não, mas vai ser em Barueri, que também é grama sintética, né? Complicado demais aí. No jogo do São Paulo contra o Palmeiras, na primeira fase do Paulista, o Juan se machucou e o Alisson se machucaram. Os dois ficaram de fora de alguns jogos depois daquela partida contra o Palmeiras. Aí na semifinal o Lucas se machucou, né? O Lucas se machucou. Esse ano contra o Botafogo, o Caleri se machucou, né? Lá no Newton Santos. Então, cara, acho que esse ano, por exemplo, não teve nenhum jogo no sintético que não teve lesão, né? Pelo menos que eu me lembro aqui de cabeça. Esses 3 jogos que teve no sintético, todos teve jogado machucado. É torcer para que no domingo ninguém se machuque
Aí não, tá bom? Porque agora tá todo mundo voltando, né? O que é muito bom. Então, mais lesões aí, cara, ficariam aí muito complicadas para o São Paulo, tá? E no treino de hoje, rapaziada, tivemos aí mais uma novidade. Olha aí, o lateral direito Ângelo, de apenas 16 anos de idade, integrou nesta quinta-feira parte das atividades do São Paulo no CT da Barra Funda. Em treinamento com bola, volta aos atletas que não foram titulares na vitória contra o Aliança Lima, que é as atividades que a gente já comentou, né? O Ângelo participou dessas atividades aí. O garoto atua pelo Sub-17 do São Paulo e foi convocado para completar as atividades. Em outras ocasiões, ele tem sido muito elogiado pelo técnico Luiz Uberdia. A impressão geral no São Paulo é que se trata de uma grande promessa para a posição. Cara, o Ângelo, ele, tá, eu nunca assisti um jogo dele completo, né, para assistir um jogo dele. Já vi alguns lances dele, alguns highlights, né, porque é um jogador aí, como eu falei, ele é muito, posso dizer, muito hypado, tá? Uma boa parte da torcida do São Paulo fala sempre muito dele, porque ele é um destaque, tá, no Sub-17 do São Paulo. Ele foi para a seleção, fez gol lá na, como é que é o nome do campeonato que ele fez gol? Foi no Sul-Americano que ele fez gol pela seleção. Então, um garoto que tem muito destaque, joga na seleção brasileira aí da categoria dele. Então, um garoto que tem muito destaque, tem muito hype, que se espera muito dele, tá? Então, ele tá começando já a treinar já com o time de cima aí no CT da Barra Funda. Óbvio que treinando mais quando precisa, né? Porque quando os jogadores do São Paulo tem um jogo, aí nos treinos seguintes, né, pelo menos no treino seguinte, é mais regenerativo, né? Fazer aquele regenerativo ali para recuperar a parte física. Então falta jogadores para completar as atividades e foi por isso que ele foi chamado, como já aconteceu com vários outros jogadores aí também, né? Mas é um jogador que já chama a atenção, o Zubeldia elogiou ele, então é um garoto que muito em breve aí, cara, tem tudo para... É que ele tem 16 anos, né? Mas mais pra frente aí, o natural é ele subir pro time de cima, ganhar destaque aí, porque tem muita expectativa em cima dele, tá? Olha aí, sobre a seleção que eu falei. Em abril, o Ângelo esteve com a seleção brasileira disputando o Sul-Americano, tá? Sub-17 na Colômbia. Quando o Brasil foi campeão, tá? Ele foi titular em todos os jogos e na grande final ele fez o gol de empate de cabeça que levou para os pênaltis. Então ele foi campeão com a seleção do Sul-Americano Sub-17, tá? Ele foi titular em todos os jogos, tá? Ele é titular absoluto da seleção dele no Sub-17 e ele fez gol na final ainda, entendeu? A Colômbia estava ganhando, ele foi lá, fez o gol de cabeça e foi para os pênaltis, nos pênaltis o Brasil foi campeão. Então não é só destaque no São Paulo, mas também na seleção brasileira. Então um jogador, como eu falei, que se espera muito dele e tá aí ganhando, como eu vou falar, ganhando aí elogios do técnico Luiz Uberdia. Óbvio que ele não vai começar a jogar agora, subir agora, porque ele tem 16 anos, né? Então, quando ele tiver 18 mais ou menos, aí sim, quem sabe ele já sobe pro time de cima, né? Vai ter mais destaque aí. Ele vai ter muito destaque, principalmente quando ele jogar a Copinha, por exemplo, né? Que a Copinha a gente sabe que dá um destaque, é a principal competição de base ali, né? Que a maioria das pessoas assiste, então... Quando tem uma Copinha, uma Copa São Paulo, os jogadores se destacam muito, né? Só que ele ainda vai jogar a Copinha, né? Então ele tem muita lenha para queimar aí na base até subir aí para o time de cima, mas é um jogador que tem muita expectativa em cima dele, tá? Ele tem 16 anos, tá? E completa 17 em outubro. Segundo o Globoesporte.com, ele tem contrato com o São Paulo até novembro de 2027, tá? Até 2027 é o contrato dele aí com a equipe do São Paulo, tá bom? E essa vitória do São Paulo contra o Aliança Lima na última terça-feira, além de ter rendido aí mais 3 pontos para o São Paulo na tabela, né? O recorde histórico do São Paulo, né? Nunca tinha vencido os 3 jogos da fase de grupos fora de casa, isso aconteceu pela primeira vez. E tá aí, ó, para cada partida disputada fora de casa, tá? O clube recebe $1 milhão da Conmebol, que dá aí 5 milhões e 700 mil reais. E a Conmebol também paga $330 mil por cada vitória conquistada na fase de grupos, que daí 1 milhão e 900 mil reais. Assim, tá, somente com a vitória contra o Aliança Lima, o São Paulo faturou cerca de 7 milhões e 600 mil reais, né, que é somado aí o dinheiro, né, por jogar fora de casa, mais a premiação por vitória que a Conmebol paga. Juntando os dois, dá 7 milhões e 600 mil reais que o São Paulo embolsou aí nos cofres com a grande vitória contra o Aliança Lima na última terça-feira, né, cara? A competição aí, a Libertadores, além de ser a competição que todo mundo gosta, de ser a principal competição que a torcida de São Paulo gosta,
e também do prestígio, né, de ver o São Paulo jogar a competição, financeiramente também é muito bom, tá? Financeiramente é muito bom, as premiações são muito boas. Então, cara, cada vitória aí faz toda a diferença para o São Paulo, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Vamos avançando aí e vamos falar aí sobre negócio que pode aí render uma grana para os cofres do São Paulo. Informação que o Alexander Vieira trouxe. Diego Costa, tá? O zagueiro Diego Costa pode ser negociado pelo Krasnodar e render uma boa grana ao São Paulo. O zagueiro de Cotia vem sendo muito importante no clube russo e já recebe sondagens de alguns clubes europeus. O São Paulo tem direito a mais de 15%, né? Tem 15% mais aí o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é para o São Paulo ser o clube formador do jogador. O Krasnodar é líder do campeonato russo e Diego Costa é titular absoluto da equipe, tá? Então ele tá muito bem lá, titular indiscutível, e já tem outros clubes aí da Europa de olho, tá? Querendo aí, interessado em comprar o Diego Costa. Então, ele sendo negociado, o São Paulo tem 15% da negociação, mais o mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Então, o Diego Costa, a gente comentou sobre o Gabriel Sara, né? Aí que tem o City querendo ele, o Antony, né, que vai ser vendido aí ou pro Betis ou pro outro time, porque ele não vai ficar no Manchester United, e tem também o Diego Costa, que tá aí no Krasnodar, mas pode ser negociado a qualquer momento. O moleque tá muito bem lá, né, cara, tá tendo muito sucesso lá, chamando a atenção, e o São Paulo tem uma boa porcentagem de uma venda futura, tá bom? Aí, falando sobre outro negócio agora, esse aqui, né, não é um valor tão grande, mas é grana também para os cofres do São Paulo. Informação também do Alexander Vieira. O zagueiro Cauê Alves, que foi cedido ao Mafra de Portugal, está a um jogo de bater as metas de compra obrigatória. Com isso, o São Paulo vai receber aí 300 mil euros pelo negócio e vai manter ainda 40% dos direitos econômicos do jogador, né? 300 mil euros dá 1 milhão e alguma coisinha aí, né? Tem que converter aí, exatamente, mas vai dar 1 milhão e alguma coisa, né, de reais pro São Paulo. Não é nada de outro mundo, né? Mas é grana que vai entrar pros cofres do São Paulo. O Cauê, São Paulo foi campeão da Copinha esse ano, se não me engano, o Cauê, ele jogou um jogo só como titular, que foi na estreia da Copinha. Ele jogou 1 ou 2 jogos, não jogou mais que isso esse ano na Copinha que o São Paulo foi campeão. Aí depois, se não me engano, ele se machucou, né? Aí depois não voltou mais a jogar e depois foi parar no Mafra de Portugal, tá? Aí o São Paulo cedeu ele pro Mafra e ele tá um jogo aí de bater essa meta de compra. E se ele entrar em campo mais uma vez, os caras vão ter que pagar aí 300 mil euros para comprar o jogador de forma definitiva. E o São Paulo tem 40% dos direitos econômicos do jogador, tá? 40 aí. Enfim, aí vai falar, pô, Gabriel, 1 milhão e não sei quanto aí, né? Que tem que converter pra saber quanto é que vai dar exatamente. É pouco. É, mas é pra um jogador, rapaziada, que tava na base, jogou pouco a Copinha que o São Paulo foi campeão, e com todo respeito, não era um jogador que você tinha tanta expectativa em cima dele. Entendeu? Não parecia ser um jogador ali que tinha nível para subir pro time de cima, jogar. Óbvio que um dia, né, pode ser que ele vire um monstro, né? Pode ser que mude isso, mas pelo que ele mostrou, um zagueiro ali ok, né? Tanto que o São Paulo liberou ele no meio da Copinha, né? Bem no começo da Copinha, na verdade, que o São Paulo acabou sendo campeão. Então, mais um aí, né, que saiu, mas vai render aí, né, cara, pouco mais de 1 milhão de reais aí pros cofres do São Paulo, porque ele tá um jogo só de bater a meta, né? Que a gente tem que ficar de olho mesmo é nesse negócio do Diego Costa, que pode render uma boa grana aí para o São Paulo. Cara, eu gosto muito do Diego Costa, mas sempre gostei muito dele. Ele teve uma oscilação, principalmente quando ele subiu, na verdade ele subiu muito bem, né? Aí depois teve uma oscilação, algumas falhas ali, mas eu acho que na reta final dele pelo São Paulo, ele vinha se tornando cada vez um zagueiro mais seguro, falhando menos. Eu sempre gostei bastante dele, tá? Sempre gostei bastante dele, como eu falei, sempre teve muita gente que criticou ele, mas eu gostava muito dele, é muito legal você ver, né, ele na Europa aí, tendo sucesso e chamando também a atenção de outros clubes, o que pode render grana aí para os cofres do São Paulo, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaz, vamos comentar aqui sobre a informação que saiu, que ela é no mínimo engraçado, para não falar outra coisa, tá? O jornal Sport da Espanha, tá? Fez uma matéria aqui falando sobre o Belete no São Paulo, tá? Confesso que achei isso aqui engraçado, vocês vão entender, olha só. O jornal Sport da Espanha afirma que o São Paulo quer o Belete para ser o novo treinador da equipe em uma eventual troca de técnico. O São Paulo se encanta com o sucesso de Belete na Espanha treinando o Sub-19.
Segundo o jornal espanhol, o nome dele é bem falado nos corredores do São Paulo. E é a opção mais provável para assumir o clube numa possível queda do técnico Luiz Zubeldia, tá? Informação que o Sport trouxe, cara. Por que eu falei isso aqui não tem pé na cabeça? Primeiro o quê? Vamos lá. O Zubeldia, tá? Ele tá aí no momento, né? Agora bem tranquilo. A gente até comentou outra informação que o André Hernan trouxe, né? Que ele tá com moral no São Paulo, né, cara? Com os resultados aí, né? O time vem de invencibilidade, né? Vem fazendo ótima Libertadores. Tem que melhorar no Brasil, é verdade. Mas com muito desfalque ele conseguiu se virar aí, querendo ou não. Então, cara, hoje, por exemplo, o Zubeldia não tem nenhuma chance de ser demitido. Zero, tá? Zero. Aí vem o Jornal Sport trazer que o Belete, né, é um nome que o São Paulo quer para assumir o time caso o Zubeldia seja demitido. Entendeu? Isso aqui, ó, pode ser até que seja verdade. Ó. O São Paulo se encanta com o sucesso de Belete na Espanha treinando sub-19. Pode ser, pô, pode ser que os caras gostam dele, do estilo de jogo dele, mas, porra, pensar nele para substituir o Zubeldia não faz nem sentido, nem uma coisa, nem outra, né? Não faz nenhum sentido isso aí, ó. O Juliano Belete deve receber várias propostas ao fim da temporada europeia. E o Barcelona vai tentar ao máximo segurar. Ele estava no São Paulo, não vou lembrar qual ano que ele treinou o Sub-20 do São Paulo, né? Acho que foi o Sub-20, foi o Sub-20 que ele treinou do São Paulo. Foi muito mal, tá? O time Sub-20 do Belete era muito ruim no São Paulo. E agora ele está muito bem lá nas categorias de base do Barcelona, mas com todo respeito ao Jornal Sport, é uma informação que não tem nem pé nem cabeça. Repetindo. Ele trabalhou no São Paulo recentemente no Sub-20, pode ser que lá no São Paulo os caras gostam dele, gostem do estilo de jogo dele, mas, pô, imaginar que o Belete vai ser o substituto do Zubeldia caso ele caia, não faz nem sentido, até porque o Zubeldia não vai cair, né? O técnico hoje não tem risco de cair e muito menos para ser substituído pelo Belete, com todo respeito do mundo ao Belete. Então é informação que não tem nem pé nem cabeça, mas como foi a informação que saiu, eu tenho que vir aqui comentar com vocês. Né? Belezinha, meu parceiro? Você que tá aí, caso não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.